No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, nós vamos ler até o versículo número 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, até o versículo 31. Você achou na sua Bíblia? Atos, capítulo 4, diz assim: Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos, os escribas, como o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E, pondo-os perante eles, os arguíram: Com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que ele foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E, mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: Que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: Julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele a quem se operara essa cura milagrosa. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo a que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo,
com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amém. Amado Deus, nosso Pai, aqui estamos, Senhor, para mais uma vez aprender do Senhor. Mais uma vez ouvir a Tua voz nesse lugar, nos dando instruções, falando ao nosso coração, mudando, transformando a nossa mente, as nossas ideias. Queremos submeter tudo isso à Tua palavra, Pai. Por isso te pedimos, fala ao nosso coração de forma poderosa essa noite, quebrando as resistências intelectuais, Senhor, para que possamos ouvir a voz do Espírito Santo. E eu te peço, ó Deus, usa a minha vida, por Tua graça e misericórdia, me dá unção do Espírito Santo para que eu possa anunciar a palavra, e que esta unção quebre as barreiras, Pai, para que Teu povo ouça a Tua voz nesse lugar. É o que eu te peço com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, nós estamos falando de missões, nós estamos olhando com carinho, com atenção, para a missão que o Senhor Deus nos deu, à igreja toda. Todos nós sabemos que temos uma missão. Todo cristão é um missionário. Isso já foi dito, isso foi repetido. Nós sabemos dessa verdade, irmãos. Fomos chamados para levar o Evangelho, para pregar a palavra, para mostrar Jesus às pessoas, para sermos como Jesus para as pessoas. Tudo isso recebemos aqui nessas mensagens nos dias aqui passamos ouvindo a palavra de Deus. Isso não é certamente uma novidade, nós sabemos disso. O problema é por que não fazemos isso? Por que não nos envolvemos com mais seriedade nisso que já sabemos, que já conhecemos? Porque não obedecemos esse chamado que o Senhor fez para nós. Então, essa palavra que eu acabei de ler aqui, ele mostra o início da igreja. A igreja que a gente chama de igreja primitiva, que muitos irmãos têm até saudade dela. Queria que a igreja hoje fosse como a igreja primitiva. Ficamos sonhando, romantizando, os nossos pensamentos, mas não olhamos com atenção para o que era, de fato, essa igreja. E o que essa igreja fazia, efetivamente, no anúncio da palavra de Deus. Como eles se comportavam. E esse texto aqui, que é lá do início da igreja, ele nos dá uma noção bem precisa de como essa igreja se comportava. E se em alguma coisa temos que imitar essa igreja, certamente é nesse comportamento, nessa atitude de intrepidez para pregar, para anunciar as verdades do Evangelho. Problema, irmãos, como eu disse já aqui um tempinho atrás, as teologias que estão no nosso meio, os ensinos errados, as heresias que distraem a igreja, que desviam a nossa atenção, que nos tiram do foco. Teologias da prosperidade, como eu falei, que hoje estão aí nos distraindo, fazendo com que a gente não obedeça ao chamado que o Senhor nos deu. E tanta é a distração que eu creio que muitos de nós, que nos dizemos cristãos, não conhecemos doutrinas fundamentais da palavra de Deus. E por isso não nos envolvemos como deveríamos nos envolver. Por isso eu queria resumir essa mensagem fazendo algumas perguntas para nós essa noite. Perguntas que precisam ser respondidas, porque se não respondermos a estas perguntas, não adianta nada do que aquilo que ouvimos aqui. A primeira pergunta que eu quero fazer: você realmente crê, acredita que uma pessoa que não entregou a sua vida para Cristo está condenado ao inferno? Parece tão óbvio, né? É uma pergunta fundamental, é uma doutrina fundamental da fé cristã, mas eu tenho certeza que talvez aqui entre nós tenhamos pessoas que têm dúvidas a respeito disso. Essa dúvida, ele é o contrário da fé. A Bíblia diz: a fé é a certeza. A dúvida já coloca a fé em xeque, não é? Então, irmãos, essa dúvida, ela imobiliza, ela paralisa, ela impede que eu obedeça, que eu me dedique a esta obediência. Ela impede que eu realmente encare a obra que Deus me chamou para fazer, se eu tiver dúvidas em relação a isso. Então, será que nós todos temos a convicção de que alguém sem Cristo está condenado eternamente? Que tenho a convicção que não há outro meio de salvação para o homem, para a humanidade, sem ser a pessoa de Jesus Cristo,
que morreu em nosso lugar, que se entregou pelos nossos pecados, que sofreu a pena e satisfez a justiça de Deus, levando sobre ele os nossos pecados. Doutrina fundamental, que eu tenho certeza que hoje, irmãos, muita gente dentro das igrejas evangélicas não acredita nisso, não pensa nisso, não quer nem imaginar isso. Estão distraídos com o que Deus pode fazer por nós, com as campanhas que a igreja convoca para sermos abençoados, mas não tem a menor convicção de verdade de que Jesus é o único caminho para a salvação. Como disse hoje de manhã o pastor Firmino, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, tudo no singular. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não há outro caminho, não há outra alternativa. Então, será que eu creio que há outro meio para o homem ser salvo, sem ser o sacrifício substitutivo de Cristo? Entenda, Jesus ao morrer me substituiu, porque o pecado requer, queridos, um sacrifício. Pecados não ficam impunes, Deus é justo. Então o que Deus fez foi imputar a Cristo o erro que eu cometi. Ele pagou no meu lugar. E se eu não o reconheço como Senhor, permanece sobre mim o meu pecado. E com pecado alguém chegará diante de Deus e será salvo? Será que eu tenho dúvidas a respeito disso? Será que eu tenho dúvidas de que a humanidade está perdida e que caminha para o inferno? Como eu disse, são perguntas essenciais, mas eu tenho certeza que há pessoas aqui que têm dúvidas sobre isso, irmãos. A humanidade está perdida e está caminhando para o inferno. O que alguém precisa fazer para ir para o inferno? Nada. Não precisa fazer nada. Nasceu, cresceu, se desenvolveu, morreu e foi para o inferno. Esse é o fluxo natural da vida humana, desde o pecado. Isso é doutrina bíblica. Se você não gosta, o problema é teu. Mas é da Bíblia essa doutrina. Não tente dar uma outra forma a ela, porque essa é a doutrina bíblica. Essa é a doutrina que os apóstolos pregavam. E é por essa verdade que os apóstolos morreram. Quem vai morrer por uma verdade mais fraca? Quem vai morrer se há outra possibilidade? Se há outra possibilidade, o próprio Senhor Jesus disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas não faça o que eu quero, faça a tua vontade. Foi possível passar o cálice? Não. Por quê? Porque ele tinha que fazer isso. Os apóstolos morreram por isso. Se houvesse outra oportunidade, se houvesse uma segunda chance, se houvesse um outro meio, uma outra filosofia, uma outra religião, para que morrer por isso, se isso não é a única verdade? Pensa. Será que nós acreditamos nisso? Que a humanidade está perdida e que caminha para o inferno, e que isso inclui os meus parentes não cristãos, a vovó, o vovô, a titia, aquela minha irmã boazinha, aquela pessoa caridosa que eu conheço, aquele vizinho que parece um santo. Isso inclui eles todos. Sem Cristo, o pecado permanece. E se o pecado permanece, a condenação é o justo juízo sobre o pecado. O juízo é justo, o juízo nunca é injusto. Entende isso? E só quem tira os pecados é o sangue de Jesus, que a Bíblia diz nos purifica de todo pecado. Por isso eu creio que o foco do nosso problema não é conhecer sobre missões. O foco do nosso problema é conhecer essa doutrina fundamental. Porque a gente vai pensando: não, Deus é bom, no final Deus dá um jeito, não é? Não, aquele meu parente, ele é tão bonzinho, ele me ajudou tanto a vida toda. Eu sempre falei de Jesus para ele mandava para o inferno. Mas eu acredito que lá no final, Deus vai dar uma chancinha para ele. Quem sabe tem um purgatório para ele dar uma torradinha e pagar, né, os pecados que ele não conseguiu resolver aqui. Quem sabe tem outra encarnação para ele voltar como formiga, barata, árvore, alguma coisa, e purgar essa carga que ele carregou durante a vida. Deus vai dar um jeito nisso, né? Por isso, toda vez que eu falo de Jesus para aquela pessoa querida, ela sempre me manda para um monte de lugar. Eu vou parar de falar porque
A verdade não deixava, Deus vai dar um jeito, né? E ela não vai para o inferno, não, porque é minha vovó, é minha titia, não é a pessoa tão carinhosa comigo. Você acredita nisso? Se você acredita nisso, você não é crente coisa nenhuma. Se você não acredita nisso, tu não é cristão de jeito nenhum. Você não é evangélico, porque evangélico é quem acredita no evangelho de Jesus. E o evangelho não dá espaço para isso, porque se desse espaço para isso, Jesus foi um palhaço de ter morrido daquele jeito. Se o evangelho desse espaço para que alguém se salvasse sem ser por Cristo, pela confissão de Cristo como Senhor, então, queridos, tudo que nós pregamos, ensinamos e cremos é inútil. Não precisa de Cristo. Na verdade, essa é a mensagem que o mundo prega. O mundo prega o congraçamento entre as religiões, o ecumenismo que vai nos levar todos para um mesmo lugar, sim, para o inferno. Todos os caminhos levam a Deus, é a frase que mais se ouve. Na verdade, hoje, a grande tentativa de Satanás é eliminar a religião, todas as formas dela. Há um grande movimento em curso com esse objetivo, não é, irmãos? E nós estamos aí boiando nessa doutrina, nesse movimento, às vezes até aceitando, até concordando, realmente. Temos, que abraçar todos e tal. As nossas verdades já não são tão absolutas, já começam a se tornar relativas, porque os tempos são outros, são mais modernos. Coitado de Paulo, coitado de Pedro, coitado de João, morreram todos em vão. Não sabiam do que nós sabemos hoje, talvez seja isso que alguns pensem, né? Para quê? Não precisava disso tudo. Podiam ter dado os braços aos judeus, aos hereges todos, e todos caminharmos juntos rumo à felicidade. Irmãos, não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que a Bíblia diz. Se nós não tivermos convicções a respeito dessas perguntas que eu fiz agora, nós nunca seremos motivados a fazer o que Deus deseja que a gente faça, que é anunciar o Evangelho, que é pregar o Evangelho a toda criatura, tanto na forma de missões transculturais, quanto na forma de evangelismo interpessoal. Tudo isso é missão, tanto o evangelismo de rua, quanto outros países, tudo isso é cumprimento de missão. Nunca faremos isso se não tivermos a convicção destas verdades que são absolutas. Então, para a obra do Senhor, para eu fazer o que Deus quer, eu tenho que ter convicção dessas verdades. E mais algumas que eu quero aqui passar para você. Primeiro, para eu obedecer, eu preciso ter certeza da minha salvação. Como vou falar de salvação para alguém se eu tenho dúvidas a respeito da minha? Pode isso? Pré-requisito. Quero obedecer, primeiro, além daquelas convicções que eu disse ainda há pouquinho, eu tenho que ter mais esta. A convicção de que o sangue de Cristo me purificou de todo pecado e que eu estou salvo não por um mérito meu, mas pelo que Cristo fez por mim ao assumir o meu lugar naquela cruz. Eu tenho a certeza da minha salvação. Se você tem a certeza da sua salvação, você está apto a obedecer à ordem de Jesus. Você tem a certeza de que o mundo está condenado sem Cristo e você tem a certeza de que Cristo é a única saída, cumprindo esses 3 requisitos. Você pode obedecer ao chamado missionário que o Senhor nos faz em todos os sentidos que essa palavra possa apresentar. Certeza da salvação, certeza da condenação do mundo e certeza de que o único caminho é Jesus. Tudo isto estava presente na igreja de Jesus desde o início. E no texto que nós lemos aqui, isso foi dito de uma maneira muito clara. Isso é fundamental para a obra que nós vamos fazer. Em nome de Deus, ela tenha sentido, irmãos. Sem isso, nada do que vamos fazer terá algum valor. Então, a igreja, que a gente chama de primitiva, que nós lemos aqui nesse texto, ela tinha estes sentimentos bem fundamentados. Estas certezas estavam em todos aqueles, tanto nos discípulos, quanto naqueles que se converteram através da pregação de Pedro no dia de Pentecostes. A convicção destas verdades essenciais e básicas estava presente em cada crente daquela igreja.
Por isso ela foi uma igreja poderosa. Irmãos, o que dá poder a gente é a verdade. A verdade é que dá poder, porque a verdade é que liberta. Nós confundimos muito isso. Igreja de poder não é igreja que pula nem que rodopia. Igreja de poder é igreja que afirma a verdade e crê nela. É a verdade que liberta. Esta igreja era poderosa porque tinha a verdade de Deus fundamentada no seu coração. Por isso puderam fazer a obra que o Senhor chamou que eles fizessem. Era uma igreja viva e uma igreja atuante. Não era apenas uma instituição religiosa. Nós hoje temos muitas instituições religiosas, muitos clubes religiosos, que nós frequentamos porque nos dão indiretamente algum prazer, nos trazem indiretamente algum benefício. A Igreja de Jesus nunca se propôs a ser um clube, nunca se propôs a ser um lugar de entretenimento para que a gente passe as tardes de domingo. Não, a Igreja de Jesus nunca se propôs a ser isso. A Igreja de Jesus sempre se propôs a fazer o papel dela, ser luz, ser sal e levar o Evangelho a toda criatura. Para isso o Senhor nos reúne aqui, para que a gente aprenda, para que a gente se alimente e a gente possa distribuir o alimento que aqui recebemos. Esse é o foco. E para isso a igreja precisa estar viva, viva e operante. E assim estava aquela igreja naquele momento, a igreja que tinha intrepidez ao invés de acomodação. Há um grande abismo entre intrepidez e acomodação, irmãos. Nós não temos mais hoje intrepidez, mas temos muito de acomodação. Talvez o que nos acomode seja essa dúvida que temos. Será que alguém sem Cristo vai para o inferno mesmo? Será que não tem outra oportunidade? Será? Isso é o que traz dúvida, isso é o que traz acomodação. Já que eu não consigo fazer o que eu gostaria de fazer, eu simplesmente não faço nada. Então eu me acomodo. Mas aquela igreja não era assim, era uma igreja de intrepidez. E era isso que eles pediam ao Senhor em todo o tempo. Então, eu queria dar uma olhada nesse texto mais uma vez contigo e tirar aqui algumas dessas características que Deus deseja que estejam presentes na nossa vida como igreja do Senhor. O texto aqui narra o que aconteceu depois que Pedro e João, cheios de intrepidez, curaram aquele homem que estava à porta do templo. Quando eles disseram para o homem, não tenho ouro nem prata, mas o que tenho te dou em nome de Jesus Cristo, levanta, anda, e o homem saiu levantando, pulando, saltando, e todo mundo ficou admirado com aquilo que aconteceu. Esse é o contexto desse texto. Mas a igreja a qual Pedro e João pertenciam, ela era uma igreja que acreditava nos princípios essenciais do Evangelho. Por isso ela fazia a obra. Por isso Pedro e João tiveram essa intrepidez de dizer, em nome de Jesus, não em meu nome, não no ouro que eu tenho, não na prata, não nos meus recursos, mas em nome de Jesus, eu ordeno que isso aconteça contigo. Era uma igreja que acreditava. Vamos ver o capítulo 4, no versículo 1 até o 3 diz assim, falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles, o povo, e anunciarem em Jesus, o que eles anunciavam? A ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Veja, essa igreja é uma igreja que crê na doutrina do Evangelho. Ela crê na ressurreição. Ela crê no poder de Deus. É uma igreja que prega a respeito disso. Pensa comigo o seguinte, Pedro e João curaram um camarada. Eles? Não, Jesus, o nome de Jesus. O que aconteceu? Um alvoroço, todo mundo espantado, todo mundo atônito, porque conheciam aquele cara, estava ali há anos mendigando. Foi uma coisa maravilhosa. E aí, Pedro e João tiveram a oportunidade, porque todo mundo foi para eles. E aqui o texto do capítulo 4 começa quando eles estão cercados por aquela multidão, e aí chegam também os líderes religiosos, para ver o que eles estavam fazendo ali. Que negócio é esse? Que bagunça é essa? Quem é que está promovendo esse tumulto? E ali está Pedro e João pregando para aquela multidão. E o que Pedro está pregando? Diz aqui, a ressurreição dentre os mortos. Engraçado, né? Se fosse um pastorzinho desse que fica na televisão hoje em dia, o que ele estaria pregando nessa hora? Venham para a minha igreja, porque aqui há sinais, há milagres e há prodígios.
Venham aqui, depositem aqui um bom dízimo, porque sairão daqui curados. Venham para cá, porque Jesus vai também curar vocês da mesma forma. Engraçado, Pedro e João foram usados por Deus, Deus através deles operou, curou aquele homem, mas isso foi um pretexto para falarem da doutrina verdadeira. Não foi um pretexto para fazerem propaganda de curas, milagres, ou de prosperidades, ou de transformações da vida física das pessoas nesse mundo. Foi um pretexto para eles falarem de coisas espirituais. Quem quer ouvir hoje a respeito de ressurreição? Quem deseja? Vou fazer aqui uma semana, um mês inteiro pregando sobre ressurreição, pregando sobre ressurreição. Primeira semana tem gente. Na segunda, na terceira e na quarta, capaz de eu pregar sozinho aqui. É ou não é? Pastor, muda de assunto que já ninguém aguenta mais isso. Assuntos espirituais. Mas as pessoas não querem assuntos espirituais. Porque as coisas do espírito só se discernem espiritualmente. As pessoas carnais não conseguem discernir as coisas espirituais. Por isso, ao ouvirem mensagens assim, pô, esse negócio está chato hoje. Vamos mudar isso aí, pastor, vira o disco, né? É o que muitos diriam, mas foi o que Pedro e João estão pregando. Pregando sobre a ressurreição, sobre algo espiritual, que é essencial. Jesus morreu por vocês e ressuscitou para provar que Ele tem a chave da morte nas suas mãos. E que Ele pode salvar vocês da condenação eterna. E que mesmo que vocês morram, Ele pode ressuscitar vocês também, porque Ele ressuscitou. Eu imagino Pedro e João pregando assim. E não pregando, olha, nós somos bons, viu? Olha só, vem aqui, faz uma fila aqui de paralítico agora, vamos lá. Ha! Em nome de Jesus, ha! Faz uma fila aqui, vamos lá, gente, vem mais um. Agora deixa na caixinha aqui, por favor, tá? Um trocado. Não vai embora sem deixar alguma coisa, porque Deus vai honrar a sua fé. E se você não for curado hoje, deposita mais, que semana que vem você é curado. Não foi isso que Pedro e João fizeram. E quando aqueles líderes religiosos chegaram, encontrando aqueles homens anunciando a fé e contrariando aquele sistema religioso, falido, mas poderoso. Eles estavam ali, diante daqueles homens, pregando algo contrário ao que eles ensinavam, aquele esquema religioso falido que estava sendo ministrado. Essa igreja crê nisso. Você, como igreja, crê nisso. Só quem crê nisso tem a coragem e a ousadia de contrariar as vozes que são a maioria. Você crê nisso, então você pode fazer a obra de Deus. Eles fizeram porque criam nisso. E mesmo na frente do Sinédrio, diante das autoridades, continuaram a dizer: Jesus ressuscitou. E continuaram a afirmar a sua fé. Essa convicção é que faz as pessoas evangelizarem, é que faz as pessoas irem para um país distante e pregarem com o risco da própria vida. É esta convicção que faz a gente, até dentro do próprio Brasil, ter a ousadia de ministrar em lugares onde não somos bem-vindos. Uma vez no seminário eu ouvi o pastor que ministrava sobre seitas e heresias, falando da experiência que ele teve ao evangelizar, sabe aonde? Bem para os nossos dias. Imagina sexta-feira que passou, agora você lá em Aparecida do Norte, distribuindo folhetos. Você imagina isso? Foi isso que ele fez. Ele e a turma toda foram lá para Aparecida do Norte, num dia 12 de outubro, onde está cheio, uma multidão de gente idolatrando um boneco de barro. E ele lá, folheto. Chamaram a polícia, claro que chamaram a polícia. Acha que o padre vai deixar isso barato? Ele não estava batendo em ninguém, não estava xingando ninguém, não estava chutando a santa, nem isso estava fazendo. Tá? Mas, chamaram a polícia? Claro que chamaram a polícia. Porque ele estava dizendo: Jesus ressuscitou. Você não precisa desse pedaço de barro. Jesus está vivo. Jesus está vivo e Ele morreu por você para que você tenha vida. Mas como fazer isso? Peraí, sexta é feriado. Vamos dar uma volta. Não vamos para Aparecida criar caso com os outros. Por que eu vou lá? Porque há uma multidão ali que está indo para o inferno. Essa é a motivação. Esse é o porquê. É a convicção da verdade. A convicção da mensagem da ressurreição. Então essa igreja, porque crê, enfrenta os poderes
enfrenta os obstáculos. Veja o versículo 4 do texto que lemos. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, fizeram o quê? A aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Mais uma vez, Pedro é usado poderosamente por Deus. O que Pedro fez, irmãos? Qual o segredo de Pedro? Se algum pastor descobrir, vai fazer um seminário. Vem aprender a retórica de Pedro. Os 7 passos para você pregar igual a Pedro. 3.000 num dia, 5.000 no outro. Você vai encher a tua igreja. Imagina isso, irmão. O que Pedro tinha? Qual o curso que Pedro fez? O próprio texto vai dizer para nós que eles eram homens incultos e iletrados. Não eram formados em nenhuma escola. Mal sabiam ler e escrever. Iletrados. Nem sei se sabiam ler e escrever. Assim eles eram. Não tinha seminário, PhD, doutor em divindade, não tinha nada disso. Mas pregava, 3.000 se convertia, pregava, 5.000 se convertia. Por quê? Pregava prosperidade? Pregava o que as pessoas queriam ouvir? Não, pregava a verdade. A verdade que liberta. E veja, a pregação ela é eficaz, porque é a verdade. O que nós vamos pregar para que as pessoas entreguem suas vidas para Jesus? Crentes de igreja, pelo amor de Deus, me escutem. O que nós pregamos para convencer alguém a vir aqui à igreja? Vai lá na igreja que o pastor Maurício é bacana pra caramba. Pastor Maurício, ele prega. Será que é isso que você fala para alguém? Olha, vai lá na igreja, que na igreja tem ar-condicionado, tem uma cantina que funciona no fim do culto, cheia de comida gostosa. É isso que a gente prega para as pessoas virem para a igreja. O que a gente prega para que alguém queira vir, ouvir a palavra, se converter, se transformar? Qual o anúncio que fazemos do Evangelho? É a verdade ou é propaganda enganosa? Irmão, você acha que propaganda enganosa dá certo? Dá certo. Claro que dá certo. Se propaganda enganosa não der certo, ninguém fazia. É claro que dá certo, porque ela engana e alguém compra aquele produto. Alguém compra. Alguém cai nessa conversa. Há igrejas hoje que estão absolutamente lotadas por propaganda enganosa, porque propaganda enganosa dá certo. Você já foi enganado por propaganda enganosa? Foi ou não? Quem já foi enganado por propaganda? Comprou uma coisa que era uma porcaria, mas a propaganda dizia que era maravilhosa. Só você, duvido. Duvido. Alguém já foi ao McDonald's aqui? Já foi no Bob's? Você foi enganado por propaganda enganosa. Você já viu a foto do Big Bob? Já viu a foto do Big Mac? Meu irmão, aquela foto é feita no laboratório. Aquela foto é uma coisa linda. O hambúrguer está sorrindo para você, né? Aquele molho, aquela carne tenrinha, aquele alface verdinho. Aí tu pede o negócio. Aí quando vem, tu abre assim, tem um troço achatado lá dentro. Tem uma coisa esquisita ali. Isso é propaganda enganosa, mas você come satisfeito. Nós somos enganados facilmente, irmãos. Mas o que a igreja tem que pregar? A verdade. Nua e crua. Doa a quem doer. Pedro e João pregaram na frente do Sinédrio, contra tudo que aqueles maiorais diziam, mas a verdade. E a verdade fez com que 5.000 pessoas se rendessem a Jesus naquele dia. Porque é outra característica da igreja. É uma igreja cheia do Espírito Santo, irmãos. É o Espírito Santo que faz as pessoas crerem. Não é a eloquência do pregador. É a atuação do Espírito Santo, que a Bíblia diz, é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se você for um bom pregador, glória a Deus, se prepare, faça, amém. Mas se você for uma porcaria, mas pregar a verdade, o Espírito Santo usará a verdade que você vai pregar para convencer o coração. Não depende do preparo do pregador. É claro que o pregador tem que se preparar. Não estou incentivando você a fazer de qualquer jeito só porque é o Espírito Santo. Eu dou o meu melhor, mas se o Espírito Santo não fizer, eu não posso fazer nada. Veja, grandes pregadores do passado, como Spurgeon, se converteram num dia que o pastor faltou ao culto. Você já leu isso do Spurgeon? Ele se converteu no dia que o pastor faltou, quem foi pregar foi o sapateiro. Abriu a Bíblia,
leu um texto, um versículo, pronto, o cara se converteu. Não teve sermão, não teve preparo, não teve esboço, não teve nada. Não teve eloquência, palavra bonita, era o sapateiro que abriu a Bíblia, aquele homem se converteu. Depois Deus usou ele para se transformá-lo no chamado príncipe dos pregadores, né? Deus usa quem quer, do jeito que quer, desde que seja a verdade e seja cheio do Espírito Santo. É o único pré-requisito para que alguma coisa aconteça, que seja a verdade e seja cheia do Espírito Santo. E é isso que aquela igreja fazia, e por isso muita gente aceitou a palavra que ouviram da boca daquele homem iletrado naquele dia. Outra característica dessa igreja que nós precisamos ter também está no versículo 9 até o versículo 12. Veja o que diz. Visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos, do povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Sabe o que é isso? Intrepidez. Eles foram presos, tiraram eles lá da multidão, 5.000 se converteram, levaram eles para dentro para interrogar. Que negócio é esse? O que vocês estão fazendo aí? Estão malucos? Que negócio é esse? Aí Pedro responde. E quando Pedro vai responder, veja, está diante dos caras que poderiam ali mesmo matar ele, condenar e matar, executar na mesma hora. Sabe por que eu estou pregando? Eu estou pregando Jesus. Jesus que morreu, que vocês mataram, vocês crucificaram, na lata deles, vocês mataram, mas ele ressuscitou. E não há outro nome pelo qual alguém possa ser salvo, inclusive vocês, que não seja Jesus Cristo. Caramba, o que é isso? Intrepidez de anunciar a verdade do Evangelho. De não querer agradar, de não querer bajular, de não querer disfarçar, amenizar, tornar politicamente correto. Simplesmente anunciam com intrepidez a verdade do Evangelho. E o versículo 12 diz o que, irmãos? Não há outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Aquela convicção que eu falei no início da mensagem, que eu tenho certeza que muita gente, talvez até aqui dentro, não tenha. A convicção de que só há salvação em Jesus Cristo. E de que quem nunca viu, nunca ouviu, não conheceu, não recebeu, não se rendeu, irá para o inferno. Não tem alternativa, não tem estágio, é direto, céu ou inferno. Não tem intermediárias, não tem etapas, só Jesus. E Pedro está afirmando isso na lata do sacerdote, irmãos. Na lata do dono da religião, ele está afirmando essa verdade. Por quê? Convicção e intrepidez. Nós podemos ouvir aqui vários congressos de missões, mas se nós não tivermos convicção disso e intrepidez, nada vai acontecer. Continuaremos a fazer o que estamos fazendo. Se não houver a intrepidez e a convicção dessa verdade, nada vai mudar. Veja mais o que diz o texto no versículo 13. Ao verem, o que eles viram? A intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Isso é o maior testemunho que nós podemos dar. Aqueles homens olharam para Pedro e João. O que viram? A coragem, a ousadia, a intrepidez. E por causa disso, reconheceram, eles estiveram com Jesus. Será, irmãos, que alguém olha para a gente e reconhece isso? Isso é uma pergunta para a gente batucar uma noite inteira, questionando a Deus, questionando a si mesmo. Será que alguém, quando olha para mim lá no meu trabalho, vê que eu andei com Jesus? Será que alguém, quando olha para mim, quando eu estou na rua aí, andando distraidamente, fazendo qualquer coisa,
falando com qualquer pessoa, será que alguém percebe que eu já estive com Jesus e que Jesus faz parte da minha vida? Será que alguém reconhece a intimidade? Porque eles reconheceram que aqueles homens estiveram com Jesus, tiveram intimidade com Jesus. O que vai referendar a palavra que anunciamos é a intimidade que temos com a verdade que é Jesus. Eu posso falar da verdade, mas não ter a menor intimidade com a verdade. E isso não será percebido. Mas quando eu falo a verdade, tenho intimidade com a verdade, isso então serve como uma referência para aquilo que eu estou dizendo. Isso eu digo por quê? Porque muitos de nós, talvez até por causa de um congresso como esse, eu espero que aconteça, amanhã vamos começar a falar de Jesus. Hoje ainda vamos começar a falar de Jesus. Vamos pregar para a titia, para a vovó, para o parente, para o primo, para o cunhado, para a sogra, também merece, né? Vamos começar a fazer isso a partir de agora. Mas o que talvez crie uma barreira é que alguém pode olhar para a gente e dizer: a verdade que você está dizendo eu reconheço, mas eu não reconheço que você tem intimidade com essa verdade. Eu não reconheço que essa verdade que você está anunciando é uma verdade vivida por você. E aí a gente vai ter que fazer um outro trabalho, irmãos. Eu quero que esse congresso provoque isso em cada um de nós. Não apenas o trabalho de pregar, porque pregar é até a parte mais fácil, mas o trabalho de viver. Que esse congresso motive na gente. Talvez antes de pregar para alguém, você vai ter que passar por uma reciclagem espiritual. Talvez antes de pregar para alguém, você vai ter que passar por uma recalchutagem na oficina de Deus. Para que você possa cultivar nos outros que te cercam uma semelhança com Cristo, que na medida em que você abra a sua boca, essa semelhança seja reconhecida. Porque aquilo que não vai convencer ninguém é eu falar de algo que as pessoas não vejam na nossa vida, irmãos. Então, Pedro e João, ao falarem dessa forma, logo se reconheceu a intimidade que eles tinham com Jesus. Versículo 18, vamos ler? Diz assim: chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam, na lata: julgai se é justo diante de Deus ouvir vocês ao invés de ouvir o que Deus mandou. Pois nós não podemos deixar falar das coisas que vimos e ouvimos. Veja como não conseguiram mais fazer nada com eles, simplesmente os despediram dizendo assim: olha, calem a boca, não preguem mais, não ensinem mais, não falem mais nada a respeito disso, e vocês podem ir embora. Aí, o que eles fazem? Vamos embora, João, vamos embora que o negócio ficou bom para a gente agora. Não, eles ainda dizem: olha, a gente vai embora, mas nós não vamos parar de falar. Então fica preso aí, né? Podia fazer isso, né? É? Abusado. Então agora tu vai ficar de castigo. Não, eu vou embora, mas eu não vou parar. Porque para mim, mais importante é obedecer a Deus do que obedecer a vocês. Será que nós temos essa convicção, irmãos? Será que nós cremos que isso é uma ordem de Deus? Que falar do que nós recebemos e vimos e ouvimos é um dever nosso? Porque foi exatamente o que eles disseram aqui. Não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Quanto você, até hoje, já viu, viveu, aprendeu a respeito do Evangelho, nesta igreja ou em qualquer igreja que você frequente? Você não pode deixar de falar daquilo que você viu, aprendeu, recebeu. Cada ensinamento que você recebe aqui, a cada culto, há uma responsabilidade sobre você. Há um peso de obrigação, como foi citado numa das pregações anteriores. Sobre mim pesa esta obrigação, disse o apóstolo Paulo. Se eu prego o Evangelho, não tenho do que me gloriar, porque sobre mim pesa esta obrigação. Então, irmãos, nós não podemos deixar, assim como Pedro e João. Se eles não podiam, por que eu posso? Se eles não podiam, por que você pode? Não pode. Tudo que você ouve de Jesus, tudo que você presencia de Jesus, tudo que Jesus faz na sua vida, você tem a obrigação de falar. Mesmo que te mandem calar a boca, mesmo que não queiram te ouvir, mesmo que queiram abafar o que você está dizendo, sobre nós pesa esta obrigação.
E esta igreja, ela fazia o que tinha que fazer. Ela pregava porque cria que o evangelismo é uma missão e que missão é evangelismo e que isso é obrigatório para toda a igreja. Temos essa convicção? Como eu disse, o que falta, irmãos, é convicção, não é conhecimento. Conhecimento, todos nós temos. Lemos a Bíblia, ouvimos as pregações, sabemos de tudo isso. A pergunta é, temos convicção de que isso é verdade, de que sobre nós é requerido esse envolvimento? Essa é a questão que nós precisamos responder. Veja bem, outra coisa que é característica nessa igreja, versículo 21, diz assim: depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Veja, o que provocou a intrepidez, a ousadia, a pregação, a ousadia de dizer ao paralítico, levanta, anda, provocou a glória de Deus. Todos reconheceram a glória de Deus, é o que está escrito aqui na Bíblia, irmãos. Todo o povo reconheceu, deu glória a Deus, glorificavam a Deus pelo que acontecera. Todos glorificaram. Por quê? Porque viram o que foi feito. A obra da igreja, ela não serve para nenhuma outra coisa, a não ser para a glória de Deus. Se a gente prega, é para a glória de Deus. Se a gente ajuda um necessitado, é para a glória de Deus. Se a gente se envolve em qualquer trabalho da igreja, é para a glória de Deus. Não é para a fama da gente, não é para a exaltação da gente, não é para sermos reconhecidos, mas é para que Deus seja glorificado. E aquilo de tal maneira foi tão grande, que os próprios homens que tinham poder de matar Pedro e João, temeram fazer alguma coisa contra eles. Porque viram que todo o povo em volta estava glorificando a Deus por causa do que eles fizeram. Veja, irmãos, é para a glória de Deus. Quando você fala de Jesus para alguém, é para a glória de Deus. Quando alguém se converte e é salvo, é para a glória de Deus. Você crê nisso? A festa no céu quando alguém se converte? Sim, isso é para a glória de Deus. E essa igreja é uma igreja que buscava a glória de Deus, não a glória deles próprios. Como eu disse aqui, Pedro e João não fizeram agora a campanha da cura de paralíticos. Eles não botaram uma faixa na igreja, venha, porque agora vocês vão ver só. Não, não é a glória deles que está em jogo, mas a de Deus. É essa a nossa motivação. Há um versículo na Bíblia que diz, tudo que vocês fizerem, façam para a glória de Deus. Essa é a motivação. O que está por trás do que fazemos? É o desejo intrínseco de sermos reconhecidos, sermos notados, aplaudidos, elogiados. Tudo que fizerem, façam para a glória de Deus. Essa igreja fazia. Queridos, versículo 24, estamos terminando. Diz assim, ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. Quando Pedro e João chegam à igreja, eles são libertos, vão para a igreja, contam para os irmãos da igreja o que tinha acontecido. Olha, o homem foi curado, nós pregamos, 5.000 se converteram, vamos ter que aumentar a igreja agora. Deram a notícia, né, para lá, vamos ter que arrumar mais cadeira. Eu sei o seguinte, contaram tudo aquilo, falaram do que aconteceu, olha, fomos presos, e falaram para a gente não pregar, nos ameaçaram, mandaram a gente calar a boca, tudo isso eles contaram. O que a igreja fez quando os irmãos chegaram? Primeira coisa, oraram. Por quê? É uma igreja de oração. A igreja primitiva, sonho de tantos, é uma igreja de oração. E, no entanto, muitos que sonham com a igreja primitiva não oram. Né? Não oram, não estão presentes nos cultos de oração. Quer a igreja primitiva, mas não quer orar como eles oravam. Quando ouviram as notícias, a primeira coisa que fizeram foi orar. E como é que é a oração? Vamos continuar no versículo 25.
que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, para que se enfureceram os gentios, os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra, as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes, Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. No versículo 24, eles dizem, ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz e disseram, tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Tudo isso aconteceu porque o Senhor determinou tudo isso. Eles terminam a oração assim. Como é que é a oração deles? Uma oração que exalta a soberania de Deus. Deus, o Senhor fez todas as coisas. O Senhor fez o céu, a terra, o mar, tudo que existe aqui foi feito pelo Senhor. E esse povo aí matou Jesus, fez e abusou, fez de tudo, mas tudo estava de acordo com a tua vontade. Tudo foi predeterminado pelo Senhor. Olha, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. O Deus deles é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus soberano que tem o controle de tudo. Nada escapa ao seu controle. Hoje, muitos de nós que estamos na igreja somos até contaminados com a ideia de que Deus não é tão poderoso, não está tão no controle. Olhamos para as desgraças e dizemos, mas se Deus estivesse no controle, por que deixa isso acontecer? Muitos dentro da igreja são contaminados com essas coisas, por isso não fazem a obra de Deus, porque não têm noção da soberania de Deus, não têm noção da autoridade de Deus sobre todas as coisas. E aí nos contaminamos, lá no fundo do coração nos contaminamos. Mas essa igreja é uma igreja que orava, mas orava louvando, exaltando o cumprimento da palavra de Deus. Senhor, a tua palavra se cumpriu, do jeito que Davi falou, nós vimos o cumprimento da tua palavra, é a oração que eles estão fazendo aqui. Nós vimos que o Senhor tem tudo nas mãos, nós conhecemos que o Senhor é soberano. Irmãos, quem vai servir a um Deus que você não crê que é todo-poderoso, que é soberano, que é o único Senhor e Criador? Você morreria por algo menos do que isso. Mas era nesse Deus que essa igreja cria. Exaltava, porque a palavra se cumpriu. A palavra de Deus se cumpriu, nós te louvamos, Senhor, nós te exaltamos. E é interessante que quando João e Pedro contam para a igreja o que aconteceu, e eles começam a oração, você viu a oração comigo? Pediram a Deus alguma coisa? Pediram a Deus livramento? Pediram a Deus um carro zero? Uma casa? Pessoa amada em 3 dias? Pediram a Deus alguma coisa? Pediram a Deus pelo menos livramento? Não. Não pediram. Não pediram livramento da perseguição. Porque Pedro e João contaram assim, já começou a perseguição. Nós hoje, por causa de Jesus, já fomos presos. Interrogaram a gente, botaram o dedo na cara da gente, ameaçaram a gente, deram safanões na gente, já começou. Aí eles oram exaltando a Deus, não oram pedindo livramento de perseguição. O que eles pedem? Versículo 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Essa é a diferença, irmãos, entre eles e nós. Nós pediremos, Senhor, livra a gente, Pai. Livra a gente do chicote, Senhor. Senhor, guarda a gente aqui quietinho na igreja. A gente não vai nem ali fora para não dar problema. Não vamos fazer marola, Deus, que está até aqui. Não. Não. Eles não falam isso. Eles dizem, Senhor, olha as ameaças que estão fazendo e concede a gente intrepidez, mais coragem, para a gente continuar pregando mesmo com cacetete na cabeça, Senhor. Dá mais coragem para a gente, meu Deus. Não livra a gente da pancada, não. Dá coragem para, apesar da pancada, continuar falando. Você percebe a diferença, queridos? Aí alguém diria, eles gostam de sofrer. Não, eles não gostam de sofrer. Eles gostam de obedecer, coisa que a gente não gosta. A diferença é essa, irmãos. Eles não gostam de sofrer, gostam de obedecer.
Deus disse, preguem a palavra. Então a palavra tem que ser pregada. Batendo na gente ou não batendo, a palavra tem que ser pregada. Ah, Senhor, estão batendo na gente. Faz eles pararem de bater. Não vão parar de bater. Mas eu é que não posso parar de falar. João e Pedro receberam a ordem, calem a boca. Não calo. Não calo porque eu preciso obedecer a Deus, é melhor obedecer a Deus que a vocês. Continuo falando, continuo pregando, continuo anunciando. Foi isso que eles falaram, não foi? E quando a igreja soube, a igreja ora pelo quê? Intrepidez. Senhor, dá coragem para a gente. Dá coragem para a gente pregar, dá coragem para a gente falar a palavra de Deus. E no versículo 30, pedem outra coisa. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio de nós, os apóstolos. Não. Por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Estende a mão, Senhor. A gente prega, a gente obedece, dá coragem para a gente pregar, mas ao mesmo tempo estende a mão, faz milagre, faz sinais, prodígios, maravilhas, para que as pessoas vejam que o nosso Deus é realmente poderoso e te conheçam como Senhor e como Salvador. Essa é a oração que aquela igreja faz. Irmãos, é isso que está faltando para a gente. Essa coragem, essa ousadia, essa intrepidez, essa vontade, mas principalmente essa convicção. Sem aquela convicção que eu disse aqui no início da mensagem, nós não iremos a lugar nenhum, nós não faremos coisa alguma. Sem aquela convicção, os nossos parentes continuarão indo para o inferno e nada faremos. Os amigos, os conhecidos continuarão indo para o inferno e nada faremos, se não houver a convicção. E uma característica dessa igreja, que eu quero terminar com ela, versículo 31. Tendo eles orado, o que aconteceu? Tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. A igreja que ora e que age assim, ela recebe aquilo que ela pede. Ela pediu e Deus deu. O lugar tremeu, foram cheios do Espírito Santo, receberam a intrepidez que pediram a Deus para anunciar a palavra de Deus. Foi isso que eles anunciaram, irmãos, a palavra de Deus. O lugar tremeu. Alguém poderia então botar uma placa, venha para cá porque essa igreja treme. Venha para cá porque aqui a oração é poderosa. E aqui quando a gente ora tudo treme, tem terremoto na hora. Mas não, irmãos. O que eles pediram foi intrepidez. E o que Deus deu a eles foi intrepidez. Para pregarem a palavra de Deus. Eu quero orar com você essa noite. Para que Deus dê a nós essa mesma intrepidez, essa mesma coragem. Mas principalmente essa convicção. A verdade. Só há um caminho. E esse caminho é Jesus. Não há outro nome pelo qual alguém possa ser salvo. Não há outro caminho, não há outro atalho que alguém possa tomar. Não há segunda chance, não há outra oportunidade que alguém possa obter para escapar do inferno. O caminho é Jesus. E só Ele deve ser pregado e anunciado. Que a intrepidez venha sobre a nossa vida. Que a convicção seja uma certeza no nosso coração de maneira inabalável, como é a certeza da nossa salvação. É essa oração que eu quero fazer por você essa noite. Vamos ficar de pé e orar ao Senhor nosso Deus. Eu quero orar por você que quer a partir de hoje ter esta coragem, esta ousadia, esta intrepidez. Você que deseja ser usado por Deus como instrumento nas mãos do Senhor, saia do seu lugar e venha aqui orar comigo. Quero abençoar a sua vida. Quero pedir ao Senhor que Ele esta noite encha você com o Espírito Santo, para que você seja um instrumento poderoso nas mãos do Senhor, para pregar para a tua família, para pregar para a tua vizinhança, aonde você estiver. Que Deus possa, por misericórdia, usar as nossas vidas, nos dando coragem e ousadia, nos dando a convicção necessária, a certeza do Evangelho que pregamos, que Ele é o único e é verdadeiro, e que não há outro caminho, não há outro Deus, não há outro modo do homem ser salvo. Pai amado,
Dá essa convicção aos teus filhos aqui, Senhor. Deus, dá essa convicção de verdade. O que nós precisamos é de convicção de verdade, Pai. Ninguém morre por mentira, Senhor, mas por verdade nós podemos até morrer, Pai, porque acreditamos que ela é única e que ela é absoluta, ela não é relativa, Senhor. Deus amado, toca no coração dos meus irmãos, Senhor. Faz de cada um deles agora missionários, Pai. Faz de cada um deles instrumentos da Tua vontade, como também a mim, Senhor. Usa a minha vida, Pai. Aonde quer que eu estiver, por onde quer que nós passemos, Senhor, que nós sejamos instrumentos, Deus. E que ao olharem para nós, as pessoas possam ver, este esteve com Jesus, este conhece a verdade, este tem intimidade com o Senhor. Em nome de Jesus, toca nos meus irmãos aqui, Senhor. Ministra sobre a vida de cada um aqui, Pai. Essa convicção, essa coragem, essa ousadia, essa intrepidez para obedecer ao Senhor. Com risco, Pai, com risco de ser desagradável, com risco de ser discriminado, Pai. Em nome de Jesus, fortalece os meus irmãos. Dá unção sobre a vida deles. Enche do Espírito Santo, Senhor. Nós oramos te pedindo, enche do Espírito Santo, para que a Tua palavra seja anunciada. Queremos anunciar a palavra, a verdade, Pai. Não propaganda enganosa, mas a verdade da Tua palavra. Abençoa, Pai, os meus irmãos. Abençoa a igreja. Levanta essa igreja, Senhor, como igreja que obedece, como igreja que prega, que ora, que faz a Tua vontade, Senhor, e que é eficaz ao fazer a Tua vontade. Abençoa esse culto, Pai. Abençoa o congresso que aqui tivemos, tudo aquilo que foi ministrado, que fique gravado nos nossos corações, e mais do que isso, seja praticado, Pai, por cada um de nós, em nome de Jesus. Promove essa mudança, Pai, em nome de Jesus. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe, Deus te levante, Deus te envie para fazer a vontade de Deus, em nome de Jesus. Seja um instrumento nas mãos do Senhor, um instrumento poderoso de Deus, em nome de Jesus. Dê um abraço aí do seu irmão, fala para ele, você vai ser esse instrumento, em nome de Jesus. Vamos louvar. Glória ao Teu nome, Senhor. Eu vejo o Rei da Glória vindo com o seu poder, a terra vai estremecer. Eu vejo a sua graça, os pecados perdoar. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo o povo eleito, A igreja do Senhor, o povo eleito de Deus, assumindo o seu lugar. da sua fé, compartilha. Eu vejo o avivamento. Eu vejo avivamento quando o Teu povo orar e te buscar, e te buscar. Hosana,
Glória a Deus. Que o Senhor possa limpar o nosso coração para usar a nossa vida, abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos para ouvir a palavra de Deus e compartilhar a nossa fé. Que Deus possa usar você como instrumento poderoso nas mãos dele, cheio de graça, mas cheio de convicção de verdade, para fazer a vontade do Senhor. Amém?